Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Papo DR. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Consegue me escutar? Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje nosso Papo DR será com Edgar Madruga. Então, vocês conseguem me escutar, pessoal? Que bom, sejam todos bem-vindos. E aí pessoal, conta aí onde vocês são. Vocês estão aonde? E aí pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso Papo DR de hoje. Hoje o nosso entrevistado será com Edgar Madruga. Olá, sejam todos bem-vindos aí, Júnior, Vigília, Ronald, Ana Maria, Natália. Boa noite, Lana. Sejam todos bem-vindos. Thaís. Aí, ó, Ronald tá falando Nossa Senhora do Socorro. Vai colocando aí a cidade de vocês. Vitória no Espírito Santo. Vou convidar aqui o Edgar. Deixe-me. Tô vendo aqui ele para acessar aqui conosco. E aí, como vocês estão? Ó, Carro Chaga, Minas, Campo Verde, Mato Grosso. E aí, pessoal, vai convidando aí os seus amigos, pessoal da Inova aí, empresa Júnior da Universidade Federal, vai convidando aí seus amigos. Vai apertando aí no coraçãozinho e no aviãozinho aí, convidando seus amigos que vamos ter daqui a pouco um Papo DR com Edgar Madruga. Nosso Papo DR de hoje é com Edgar Madruga. Vamos falar sobre estratégias tributárias em cenários adversos. Aí é Pensar Contabilidade até conosco, Nilza, minha mãe aí conosco hoje, sempre aqui conosco todas as segundas.
E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos. E aí, pessoal, todo mundo acessando aí conosco o nosso Papo DR de hoje com Edgar Madruga. Estão aqui aguardando ele acessar. E aí, o pessoal acessando, sejam todos bem-vindos ao nosso Papo DR. Vai me contando aí a cidade de vocês. Deixa-me verificar aqui, Pronto. Então é de conosco, né, o nosso Papo DR. Como vocês sabem, o Papo DR acontece todas as segundas-feiras, às 20h38. E o Papo DR de hoje vai ser com o professor Edgar Madruga. Vamos falar sobre estratégias tributárias em cenários adversos. Então, daqui a pouco o professor está aqui acessando conosco. Já fiz a liberação aqui dele. Então, ele vai estar aí conosco. Vamos conversar um pouco sobre essa área tributária, que tem muita mudança e toda hora tem uma alteração. Então, justamente isso nós vamos conversar um Papo DR de hoje com o professor Edgar Madruga. Enquanto isso, vai convidando aí seu amigo, vai apertando a setinha e convida seu amigo e aperta o coraçãozinho para a gente dar um maior engajamento aqui no nosso Papo DR. Como é que vocês estão? Vão contando aí como é que vocês estão. Então, o professor Edgar Madruga acabou de entrar aqui, então vamos liberar aqui o acesso a ele. Professor Edgar, acabei de fazer a liberação do acesso dele, então vamos estar aqui, vamos conversar um pouco sobre cenários adversos. Tudo bom, professor? Como é que tá? Boa noite, Rodrigo. Boa noite. Tava dando um charminho aí, mas deu tudo certo. Eu tava tentando entrar pela outra conta lá do Pensar, mas acabou voltando. Cara, sei lá o que você fez aí. Você me bloqueou, fala a verdade. Eu não. Então, Edgar, é o seguinte, nós da Diasoldo, nós temos um projeto chamado Papo DR. Coincidentemente, ele iniciou, né, e as suas primeiras edições foi quando houve essa questão da pandemia, mas o Papo DR já tinha sido pensado antes. Então, Papo DR, o nome mesmo já diz, né, o Papo DR de várias situações. Então, nós tivemos Papo DR sobre coronavírus, tivemos sobre alimentação nesse momento de coronavírus, nesse momento de pandemia, tivemos sobre a psicologia, sobre mercado financeiro, então vários temas, então são temas que as pessoas vão sugerindo e a gente vai, né, conversando um pouco. Então, eu quero primeiramente agradecer por ter aceito o nosso convite, né, já tem quase um mês que nós marcamos, né, então, né, tem um tempão, então assim, muito obrigado, né, por ter aceito esse nosso convite e hoje nós vamos conversar sobre estratégias tributárias em cenários adversos. Então, eu gosto sempre de começar assim, Edgar. Quem é o Edgar? Quem é o Edgar Madruga aí? Ai, moço. Edgar, pronto. Ai, Se cara, apresenta aí pra gente. Sou apaixonado por educação, área tributária é minha cachaça. Lido com isso há mais de 22 anos, estudo. Hoje faço a coordenação do MBA em Contabilidade, Compliance e Direito Tributário, já
do Acival há alguns bons anos, um curso que está espalhado por esse Brasilzão de Deus. E apaixonado por compartilhar conhecimento. Ponto, tá bom? Não. Isso. Então, Edgar, quando a gente fala assim, estratégias tributárias em cenário adverso, né? Então, assim, estamos passando por um momento bem complexo em si e nós tivemos até uma oportunidade logo no início do ano, a questão do regime tributário, né? Então, que é uma das coisas que a gente pode até conversar aqui, né? Que foi lá em abril com o pagamento do primeiro DAF, né? Então, o que é que a gente poderia conversar um pouco sobre estratégias tributárias nesse momento que nós estamos vivendo hoje em dia? Rodrigo, eu há muitos anos, na verdade, eu venho colocando um ponto de vista que começa por uma primeira base. Conhecimento é chave de transformação. Conhecimento faz diferença na vida dos profissionais, em qualquer área, não é necessariamente a área contábil, a área tributária. Conhecimento, ele transforma vidas. Conhecimento gera dinheiro, ponto. Seja sobre duas óticas, redução de despesa ou geração de novas receitas. Especificamente na área tributária, o que a gente mais observa são dois fatores. Primeiro, ainda uma grande oportunidade, mesmo cenários pós-Covid, vamos chamar assim, de pessoas pela negligência ao não ter a busca do conhecimento, pagando imposto a mais do que deve, ou correndo riscos a mais do que deve, são dois fatores sempre coincidentes, ou basicamente correndo, vamos dizer, a nível de despesas, eles simplesmente não enxergando oportunidades tributárias que surgem conforme a realidade. Você já citou aí especificamente o que ocorreu no início do ano, mas foi uma percepção de vários colegas nossos que fizeram isso com bastante inteligência. Você sabe que são professores que trabalham conosco, você é um dos nossos professores, e que basicamente você enxergando o que veria com o cenário, obviamente seria uma aposta em que sentido de análise, né, de que chegaria algum tipo de crise ao resto do país, mas quem enxergou no início do ano que essa pandemia, não digo talvez não num grau tão forte, mas que ela geraria impacto em caixas de empresa, transformou suas empresas de lucro presumido em lucro real e basicamente dispensou a hipótese de geração de pagamento de imposto de renda esse ano, praticamente considerando um cenário adverso. Então, este é um fato que ocorreu, obviamente, hoje, nós já estamos falando no mês de junho, já não é mais um planejamento tributário possível. Mas quem teve acesso a esse conhecimento lá atrás, hoje está, de certa forma, extremamente feliz se ele não tiver lucratividade. Resumidamente, como já dando um primeiro exemplo que você puxou aí a sardinha, o conhecimento gerou diminuição de carga tributária legalmente, fazendo a pessoa economizar tributos perante esse cenário de crise. Isso é uma oportunidade. Não, é bem interessante mesmo. Então, assim, é bem. Quando a gente começa a falar sobre educação, às vezes o pessoal começa a questionar, mas é porque você é professor que fala de educação, mas eu nunca vi uma pessoa questionar de que estudou tanto, né? Eu vejo muitas vezes o pessoal reclamar de que deveria ter estudado mais. E muitas vezes, quando a gente está no dia a dia, a gente percebe que aquele momento que eu estava lá, que eu estava estudando, tal, que muitas vezes eu deixava passar, ou quando eu estou hoje no mercado de trabalho, que eu percebo quanto eu deveria ter dado mais valor àquela educação lá atrás. Então, vem justamente situações que vão no nosso dia a dia. Então, o que eu falo muito com o pessoal é que educação realmente transforma as pessoas. Então, nós temos vários exemplos aí que a gente pode trabalhar com relação a isso, né? E a parte tributária mais ainda, né? Porque a parte tributária toda hora muda, né? Então, agora nós estamos com essa parte do tributário, o pessoal do departamento pessoal, toda hora uma mudança de legislação, aí quando você termina de ler, e aí não sabe mais se tem, se não tem. Eu lembro muito de quando houve aquela mudança lá no Simples Nacional, logo que a gente está trabalhando que a forma, atividades que entram, atividades que saem, depois voltam, naquela mesma semana voltou. Então, são questões que mudam muito o nosso dia a dia, né? Então, agora hoje em si, nós temos algumas oportunidades que podem acontecer, né, professor? Com relação a esse cenário adverso de oportunidades que podemos trabalhar em si? Vamos lá, Rodrigo. Nunca deixa de ter oportunidade quando você olha para o cenário. Eu digo que com a carga tributária de 36%, qualquer coisinha que você economize, ou pelo menos passa a medir os riscos decorrentes, vai gerar do outro lado da ponta uma lucratividade a nível de percentuais extremamente, né, considerando os lucros líquidos de uma empresa. Esse cenário existe e é real,
E a gente já vem fruto de uma experiência. Agora, quando a gente olha para esse cenário, né, adverso, como a gente está vivendo de empresas, nós temos que estabelecer algumas premissas, sabe? A primeira delas, e isso é importante a gente falar, de estratégia tributária, a primeira, como é que está seu caixa? Como assim, Dias? Você vai falar primeiro de tributos, eu falo de caixa? Sim, porque existe uma questão de escala de Maslow, né? Que no fundo é, cara, como é que você está reagindo, como é que está seu caixa? Então, a primeira grande atividade de qualquer pessoa que desenvolva uma atividade de consultoria na área contábil, né? Que está próximo ao empresário, ele deve fazer uma análise do fluxo de caixa real e verdadeiro dessa empresa. Porque também sem caixa é igual não ter oxigênio, é igual, né? Não há como avançar sem você ter essa primeira análise, que seria a análise do fluxo de caixa. Numa situação extrema, aí sim, talvez seja uma hipótese, até dentro da estratégia tributária, a postergação do recolhimento de tributos. Não espere isso legalmente que venha por parte do governo. Veio de forma absurdamente tímida, né, naquela regulamentação de postergação dos tributos federais, do Simples Nacional, e mais nada veio, e foi o único fato que veio, e não esperem, na minha opinião sincera, qualquer outra medida a despeito de muita ventilação de ocorrência do fato. Até porque do outro lado também tem essa questão, né? O poder público precisa do seu dinheiro também para bancar o seu fluxo de caixa também, né? Então você acaba tendo os dois lados, né? Então se ele posterga muito do lado para o empresário, como é que ele vai ter recurso para pagar sua própria folha, né? Então... Com certeza, Rodrigo, com certeza. Então essa premissa que eu chamaria de primeiro de uma estratégia. Agora, se você... Primeiro, né, eu tive acesso a um documento da Receita Federal que eu já tinha informalmente, mas agora a Receita Federal publicou esse documento, que é a questão da análise da queda da arrecadação. Rapaz, em tempos de documentos fiscais eletrônicos, o fisco tem acesso a 100% ao seu faturamento. Então vamos parar de mimimi. Não venha com conversa para boi dormir, não venha com dizendo, não, tá na merda. Não. Esse pós-Covid está batendo de forma diferente em toda a sociedade. Eu sei que existem setores que estão passando, sabe, aperto. Eu posso citar o exemplo do setor de turismo, o varejo mais próximo, restaurantes, porra, que porrada muitos estão tomando, né? Pô, meu botequinho preferido aí em Aracaju, né? Ali nessa beira-marzinha aí, moço, não vou nem falar dele, né? Comer minha carninha do sol, ali deve estar passando suadouro. Mas esse é o primeiro ponto que a gente gostaria de reforçar, que existe alguns setores que está feio o negócio. Mas essa porrada que está ocorrendo na economia, ela não é para todos. Existem setores que estão funcionando. E mais do que isso, agora tem um componente. O dinheiro está mudando de mão. Tá? E nós já temos pesquisas, dados concretos. Já não é mais uma impressão. Eu tinha, se você me estivesse fazendo essa live há 30 dias atrás, eu teria uma suspeita. Agora já não é mais suspeita. São documentados. Você tem setores que, de fato, a economia está batendo diferente. Agora o dinheiro está mudando de mão. Então, identificar, principalmente um profissional contábil, para onde está o dinheiro e focar, vamos dizer, sua estratégia comercial de captação de clientes, isso pode fazer uma diferença gigantesca dentro da sua atividade. Então, eu gosto muito de falar de estratégias tributárias, mas também falando que estratégia tributária significa você vender produtos consultivos, né? Colocando sobre isso. E se você estiver falando de um empresário, né, fazendo uma analogia reversa, você tem que enxergar que talvez você tenha que repensar seu negócio de uma forma talvez muito radical. O que eu quero dizer com isso? Volto a repetir, eu citei dois grandes exemplos, que foi turismo, né, o varejo, restaurante, por exemplo, está tomando muita porrada. Mas, por exemplo, agronegócio, indústria alimentícia. O que eu posso afirmar? Esses já são dados da Receita Federal por emissão de notas fiscais, tá certo? Esses já são dados. A economia caiu 15%. Não, estou falando, não é setorialmente, tá claro isso? Mas olhando holisticamente, de forma 360 macro. graus. A economia caiu 15%. No meio do pau quebrando, nós estamos falando. Então, quer dizer, direcionar o nosso faturamento para os 85%, agora é a arte que nos cabe de reinventar os nossos negócios, os nossos processos e, principalmente, pensando em estratégia tributária, focar para vender serviços na área de... Por quê? Porque aí não muda setor, né, Rodrigo? Não muda a área. Isso. Tem gente pagando imposto a mais do que deve, e muito. E muito. Se fazer é essencial ao empresário, esse é o grande barato dos profissionais desse momento. Cara, as pessoas estão cortando despesas. E estão cortando despesas do que eles consideram que não é essencial. Está aí a grande oportunidade, está aí a grande hora da gente nos tornarmos essenciais.
E aí, porra, vem cá, Rodrigo, aquelas palestras, aqueles eventos que a gente participa já tanto, inclusive presencialmente aí no seu querido estado de Sergipe. Né? Mas a gente aqui fala até mais do que Sergipe, mas só me dirigindo a você aí da sua querida cidade, que eu tanto tenho por carinho. O que ocorre? Cara, a gente já fala disso, olha, a contabilidade, aquela criadora de cálculo tributário, aquilo virou commodity, aquilo não vale dinheiro. Então não adianta a gente ficar insistindo nisso, sabe? Da gente ficar batendo para tentar achar que cálculo tributário dá dinheiro. Cara, isso te trouxe até aqui, mas isso não dá mais nenhum resultado. Olhar para esse novo cenário, olhar e para isso, eu acredito firmemente, tá? Que o conhecimento, e aí venho, não é porque ser professor, você não precisa ser. Eu falo que eu tenho um sócio que é da área, ele é 100% business e estuda o tempo inteiro. Aí ele estuda como aluno. Mas por quê? Para poder enxergar cenários, conhecer ferramentas para aplicar no seu dia a dia profissional. Assim é o foco. Não, é justamente isso, porque assim, é, muitas vezes a gente acaba no nosso dia a dia, nas nossas aulas e até visitando empresário, tem lá, muitos empresários acabam tendo a contabilidade como um mal necessário, né? E não como algo que pode te trazer como resultado. Então acaba tendo isso também, que faz com que... Um exemplo que a gente tem com relação ao dia a dia voltado um pouco para a parte tributária. Quantas e quantas vezes não se pensou em tanto como se pensa hoje, por causa do fluxo de caixa, em recuperação de crédito, que no caso aumentou mais agora a sua venda do que anteriormente. Porque eu aliviar o seu caixa, porque muitas vezes eu não estava. Então, só que são situações que você também não vai fazer hoje e já tem amanhã o resultado, né? Então são coisas que precisa analisar. Quantas e quantas vezes nós mesmos, eu tive uma live recente que a gente fez na Associação dos Contabilistas de Araguaína, que foi justamente o quê? Gestão de empresa contábil, gestão financeira. Quantas e quantas vezes também eu, no meu escritório, preciso analisar os meus dados para ver como é que está funcionando. Então, a gestão como um todo. Então, isso é tudo faz um par. A gente que trabalha muito com simples, né? Eu posso falar um pouco mais do simples, né? E o simples, o ICMS, assim, mas o simples, quantas e quantas pessoas no dia a dia não percebe que o fator R que nós temos lá no Simples Nacional, você tem, se for despesa paga, e não regime de competência. Então, são palavrinhas que estão na legislação que acaba fazendo com que o pessoal caia nessa armadilha também, né? Então, são coisas que tem que ter, né? Se eu posso dizer de armadilha, né? Então, será rever justamente esse passo a passo que a gente passa a ter no nosso empreendimento, na nossa empresa contábil. Será que eu faço uma análise em si? É justamente mudar esse pensamento na contabilidade, né? Esse pensar contábil, né? Então, são situações que acabam vindo para a gente no nosso dia a dia, né? Rodrigo, você pegou do simples, né? Você é um dos grandes especialistas simples que eu conheço. Eu vou lhe falar de uma objetividade que eu vejo acontecer. O quanto de empresa, às vezes, está no simples e que tinha que estar no lucro real para a economia tributária. Isso. Porque é tido muitas vezes no mercado que o simples, é a melhor situação e o simples não tem fiscalização. Tem muitas vezes o pessoal acaba levando isso. Não, é simples, né? Então são coisas que vêm. E assim, o negócio é tão complexo, no sentido assim, complexo que precisa da gente dar uma assessoria, que aqui, Edgar, no meu estado mesmo, nós temos diversos MEI, microempresa individual, com alta de inflação por não envio de SPED fiscal. E aí pode dizer, oxente, MEI com SPED fiscal? Sim, porque não pagou o diferencial de alíquota, não pagou R$ 50 de diferencial de alíquota, e aí foi excluído do Simples, foi excluído do MEI, e vem multa da Cefaz. Eu tive caso de MEI com 80 mil de alta de inflação, 100 mil de alta de inflação. Aqui em Sergipe, só em um ano, só em 2016, foram 398 MEIs nessa situação. Então, olha quanto a situação pode acontecer. Se com o MEI está acontecendo isso, imagine com o ME e PP, né? Então, são coisas que acabam, que a gente tem esse cuidado em si, né? E aí, eu gosto geralmente de dizer o seguinte, o pessoal do MEI, muitas vezes a gente que está na contabilidade não dá essa atenção que poderia dar, e é uma das coisas de nicho de negócio também, é aquele pouquinho que a gente começa a ter, que dá as nossas despesas operacionais muitas vezes, né? Então, além de focar, como o senhor mesmo falou, né, para esses nichos que vêm, né, no nosso dia a dia e verificar o crescimento da economia e você vai traçando, né? Rodrigo, é fascinante quando a gente não enxerga o que pode ter através de oportunidades, através do conhecimento. Eu vi aqui até
um querido nosso aluno aqui mais em cima, né? Falando exatamente da recuperação de crédito, que está fácil. Ele colocou aqui, tá fácil, tá mais fácil fecharmos os novos contratos hoje, porque o pessoal tá preocupado com caixa, né? Então, Exatamente. Só que assim, eu vou começar a falar, viu, Gilvan, aqui de uma coisa que me preocupa um talo, né? Cuidado com essas recuperações de crédito. Recentemente caiu uma grande consultoria, grande, né? Grande. é. Consultoria lá de Santa Catarina, porque é muito fácil você gerar créditos sem conhecimento. Na verdade, você tem que ter fundamentação e uma análise holística antes dessa solicitação de crédito. Conhecimento faz a gente ter resultados efetivos dentro do cenário tributário. E o que a gente percebe são pessoas sem o verdadeiro cuidado, né, de lidar com esse cenário. Tributo, eu sempre digo assim, ó, o fisco é fisco, não importa cenário, não importa Covid, o fisco continua sendo fisco. Ele pode até estar adiando essa realidade, mas nada impede da gente dizer assim que cuidado, né, é fundamental para que a gente possa fazer um trabalho eficiente. Rodrigo, a minha experiência profissional vê tanta gente fazendo besteira porque vai nas determinadas ondas que vai. Então, eu acho que o maior cuidado que a gente tem que ter é, se hoje existe uma demanda também para a gente se fixar perante o mercado. O que adianta eu fazer recuperação de crédito? Vou te dar um exemplo da de Simples Nacional, que o cara, em vez de entrar produto a produto para fazer a segmentação, porque dá trabalho, vai lá e pega uma regra de 3 e em cima do faturamento e exclui e faz um pedido de recuperação. O Estado libera, muitas vezes, para Simples Nacional, para os valores serem não significativos para padrão receita. Mas olha, um passivo tributário oculto sendo criado em decorrência de um mau serviço de um profissional. E isso é punk e acontece o tempo inteiro. Não, são situações mesmo que tem que ter muito cuidado. E assim, e tem que ter tanto cuidado que às vezes eu gosto até de comentar que a valorização da gente vai também com a nossa postura que a gente passa a ter, né? Então, muitas vezes o pessoal começa a comentar, mas a gente não tem valorização. Mas a valorização depende da gente também, até o ponto que a gente se deixa se levar por as situações que acabam chegando pra gente, né? Então, Ai, são coisas que Rodrigo, tem que ter muito cuidado. você falou uma palavra, agora nós estamos nos diazinhos assim meio estranhos aí, de se falando muito dessa história de valorização do profissional. Cara, eu tenho um pensamento muito particular. Para mim, ele é, na verdade, baseado em duas coisas. O fato número 1, quem muda a sua vida é você mesmo. Eu tenho 22 anos como professor, como uma pessoa que já briguei por fazer as pessoas compreenderem a qualidade, a diferença na vida profissional do conhecimento. E o que é que eu percebi ao longo de uma história de vida profissional? Que conhecimento ou transformação é uma porta que se abre por dentro. Nosso papel como um educador, como um professor, não vai além disso. Então, eu acho que essa história, aí eu vou bater um pouco, essa história de valorização da classe, eu acho que a valorização da classe começa em cada um. Cara, vai trabalhar, vai fazer diferença. E como é relevante, sabe, isso? Sabe, eu vejo determinadas críticas, por exemplo, aos conselhos regionais. E não que eu não estou dizendo que possa ter um propósito, que não tem uma lógica, que as pessoas possam ter sido talvez infelizes num determinado ponto ou outro. Não é isso. Eu não estou falando que são perfeitas, são humanos. Mas eu vejo muitas vezes pessoas com muito propósito em acertar, primeiramente, e erram porque são humanos também por trás. Mas principalmente, quando eu vejo críticas ao sistema, eu sempre me lembro de uma coisa. Quem são as duas maiores entidades do Brasil representativas que têm maior efetividade e atuação? São duas, OAB e CFC. OFC e seu sistema, né? CR6. Cara, vai tentar, conversa com um cara que é dentista aí para ver como é que tá lá o conselho de odontologia, vai lá no de medicina. Cara, são atuações, são muito mais brandos, são muito menos ativos, né? Mas a gente sempre faz uma comparação relativa do que não temos e não do que temos, né? Mas isso é um comportamento humano. Na área de educação, me restringindo muito a isso, Rodrigo, a maturidade ao longo desses meus 22 anos, né? Hoje, né, posso lhe falar como um educador maior, no seu sentido de ter uma instituição de ensino superior, né? Que me faça a preocupação de continuar gerando
conhecimento que transforme a vida das pessoas, mas eu faço uma provocação muito honesta. Pô, depois de 9.000 alunos, de pós-graduação, né, eu, né, professor de Gramadu que eu coordenei, vou fazer uma afirmação. Eu já vi gente se dar bem pra dedéu, velho. Gente arrebentar a boca do balão, ganhar grana. Eu tenho histórias de aluno meu que numa aula tem uma sacadinha de um professor, e aí tem gente aí que tá aí ao vivo para não me pôr em mentira, você entendeu? Que paga o curso inteiro, uma sacadinha. E tem outros, meu amigo, que na verdade tá ali brigando e vai passar o curso inteiro e tá pagando a internet mais cara da vida porque sentou a bunda numa cadeira para botar um diploma na parede. Olha que isso eu tô falando ali dentro da sala de aula, você sabe, você é meu professor. Isso. São as duas pessoas ao mesmo tempo, entendeu? Então, é onde eu mudei muito o meu conceito. Então, não é que eu não estou aqui, pelo amor de Deus, eu não estou aqui fazendo nenhuma crítica a ninguém que acredite ou se arvore da... Não, nós vamos mudar o mundo, né? Eu já estou na fase assim, mude a si mesmo. Mas o que você está fazendo para valorizar a atividade completa? Então, se valorize como profissional, se posicione como profissional e, muito mais do que qualquer coisa, vai trabalhar, você entendeu? Naquilo que faça a diferença dentro dos seus princípios éticos, não somente como profissional, mas como ser humano. Bons e maus profissionais existem em todas as profissões, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Então sempre você vai ter gente criticando de um lado ou gente criticando do outro, porque é natureza da todas as... Pô, você pode pegar qualquer profissão ou qualquer exercício e você vai encontrar essa dualidade, né, presente, inclusive lá na medicina, no Yin Yang, né, do oriental. Cara, muito barato. Vamos falar de filosofia, botar filosofia aqui nessa maluquice da gente aqui. Mas na essência é isso, cara. Vamos se valorizar naquilo que é. O que eu posso falar numa experiência, volto a repetir, de mais de 9.000 profissionais, eu, com todo carinho, cara, com todo carinho a você que está aí me assistindo, seu conhecimento transforma. Cara, mas como assim, ó? Vou tomar aqui a ousadia da Oriente, vai ter agora, de 19 a 24 de julho, o Congresso Nacional Pensar Contabilidade. Olha a questão de propósito. As pessoas falam de dinheiro, falam de grana. Tá, meu MBA tem cobra, né, pô? Mas peraí, nós temos que remunerar. Rodrigão aí, temos que remunerar cara gente fera nesse Brasil para poder gerar conhecimento prático. Mas vou dar um exemplo para você. A gente agora, juntos, né, com uma série de gente do bem, vamos fazer o Pensar Contabilidade. Um congresso online super top. Mais de 150 palestrantes, mais de 150 horas, 100% gratuito, sem pagar R$ 1. Ninguém tem que pagar R$ 1. Aí você fala, pá, professor, mas são 150 horas de palestras, não tem uma profundidade, não tem uma densidade. Rapaz, para ter densidade, primeiro tem Google. E tem muita coisa gratuita para que a gente se aprofundar. Mas vamos pegar uma premissa, que você assista uma palestra, seja do Rodrigo, seja minha, ou seja dos outros 150 professores que vão estar lá conosco. Cara, um insight que o cara fala, aquilo já é suficiente para gerar uma oportunidade de negócio ou qualquer outra derivação, se for o seu destino e a sua oportunidade. Então é para isso que a gente tem que estar aqui, cara. Sabe? Estratégia tributária é super top, mas eu vou lhe falar, são receitas de bolo até muitas vezes clássicas. Gente, quem é que não sabe que tem gente, empresa do Simples, pagando imposto a mais do que deve, porque ninguém faz a revisão cadastral? Não excluir casos clássicos de monofásico, porque a cadastro de produto está errado, não excluir ST de ICMS, aí pagando bitributação. Aí, cara, isso gera dinheiro, e aí você fala, porra, professor, eu vou pedir recuperação de crédito, tá tão em moda. Primeiro, respira, papai. Será que a empresa está pronta para se expor a uma fiscalização? Porque a recuperação de crédito gera fiscalização. Isso, e aquele isso que te mesmo. diz ao contrário é um mentiroso. Está te expondo à fiscalização. Mas, bem, pô, Edgar, a minha empresa está meio enrolada. Então tá bom que não olhe o passado. Vamos olhar para frente? Você imediatamente faz uma revisão cadastral e reduz sua carga tributária a partir de hoje. Zorra, isso já é bom para demais, cara. Isso já é bom demais. E por que as pessoas não enxergam isso como oportunidade de trabalho? É bem interessante assim, quando a gente pega, professor, quantas e quantas vezes a gente, quando está no dia a dia, a gente verifica alguns insights que podem ser implantados até assim, de evitar punições, o compliance mesmo. Porque são quantas e quantas legislações nós temos, mas muitas vezes a gente começa a ficar focado, eu gosto de dizer assim, eu estou na minha empresa contábil, eu pego todo tipo de empresa e não consigo me tornar especialista, pelo menos em uma área. E aí vai acontecendo com que muitas coisas que podem ser implantado e aí a gente não começa a trabalhar em quantidade, sim com qualidade, porque quantidade muitas vezes acaba levando, como o mesmo senhor colocou no início, levando o nosso serviço de contabilidade acaba se tornando commodity, que até alguns sistemas começam como são
questões operacionais começam a substituir, mas o pensar contábil, o pensar de você ter estratégias de economia tributária, estratégia até de gestão, porque muitas empresas também estão quebrando nesse momento? Porque não tinham o beabá de quê? Do fluxo de caixa, da reserva de contingência, que muitas e quantas vezes a gente começa a explicar, começa a falar isso como empresário, porém não se coloca na prática. E aí eu jogo aquele desafio, né? Será que a gente vinha quase fazendo reserva? Um exemplo claro que eu começo a dizer aqui com a Dias Rosa mesmo, que vamos dizer, dezembro, janeiro e fevereiro, são meses que o pessoal, né, geralmente não quer treinamento. Aí começa depois do carnaval lá para março, aí veio Covid. Se não tivesse reserva, como é que ia se manter? Então são coisas que a gente começa, né, a verificar. Eu mesmo estava fazendo um planejamento recente de verificar a minha projeção aqui da empresa até dezembro, para verificar a questão do fator R, como é que vai funcionar, tudo isso. Então são situações que a gente tem que ter cuidado. E são coisas que a gente fala no dia a dia, mas muitas vezes na hora de executar, né, então acaba não levando, né? Então é bem interessante. Agora sim, o algo que às vezes vê quando a gente começa a ter um certo destaque, tudo isso, e aí começa, não sabe o quanto e quantas vezes a gente fica se debuxando, né? Que não é somente naquela sala de aula, né, que a gente está buscando conhecimento para melhorar. Então é uma frase que eu gostei muito vendo de um professor nosso, o Marcos de Belém, ele, no status deles bem assim, né? Estude o que é difícil várias vezes até se tornar fácil para você, porque eu faço, todo mundo faz, né? Então são situações que a gente acaba... A valorização muitas vezes está nisso, e a valorização não é só no financeiro, né? Porque a valorização Sim. é no seu reconhecimento, a valorização vem na sua autoridade, justamente nessa forma toda. E na parte tributária mais ainda, porque quanto mais a gente tem conhecimento, melhor é para a gente. Agora, às vezes, a gente não consegue transformar esse conhecimento em valorização. E se torna mais um, né, dando informação, e que muitas vezes não é nem informação que você poderia converter isso em algo para ti, né? Então, são situações que a gente tem no dia a dia, né? Rodrigo, eu uso dois argumentos. Seria o equivalente. Eu não estou dizendo que o conhecimento é garantia de sucesso. Eu estou falando que sem conhecimento é uma impossibilidade de sucesso enquanto nessa nossa área, especialmente tributária, contábil. É o inverso, ele é verdadeiro, na premissa, que envolve também alguns outros componentes. É o verdadeiro chá, né, Edgar? Conhecimento, habilidades e atitude, né? Se você tem conhecimento, tem habilidade, mas não tem atitude para fazer acontecer, né? Muitas vezes acaba não vindo, né? Não, irmão, aí já entramos num campo até de conhecimento humano. Ainda vou ter que chamar a professora Gláucia, meu querido Daniel, alguma esfera aí, né? Talvez até a Monja Coin, né? Que é para poder nos auxiliar, né? Nesse processo de discutir propósito, né? Vamos chamar o Karnal também, quem sabe, né? Por meio da festa aqui, né? Porque vou ter que discutir propósito, né? Atitude, é algo muito maior, é algo muito mais abrangente. Mas, cara, assim, o que eu sei ao longo de uma vida profissional é que conhecimento, ele sempre é a base para uma oportunidade de você gerar valor. E quando eu falei valor, também estou falando disso, tá? Isso é de forma honesta, de forma transparente, e a gente acabou citando aqui uns exemplos, né, relacionados a isso. Mas você tocou num ponto que aí vem aquela história. Eu posso te falar de uma realidade pessoal. Há 23 anos atrás eu dava aula de matemática em colégio público, né? E hoje sou dono de uma instituição de ensino. E o que mudou de lá para cá foi basicamente o conhecimento agregado e a vontade de compartilhar. Isso é uma foco, né, que a gente tem que ter, né, Rodrigo, de entregar isso daí. Ó, gente, eu falei do congresso, falei da oportunidade de insight, mas eu não disse onde você escrever. A inscrição está aberta. www.pensarcontabilidade.com.br www.pensarcontabilidade.com.br. Se inscreve agora, gratuito, tá? Vai lá e se inscreve e vai ter super palestra com gente fera demais, tá? Para você aí se inscrever. Pensarcontabilidade.com.br. Se inscreve lá, quero ver, viu, vocês lá. E quem quiser, né, seguir o Rodrigão ou o Madruguinha aí também, que não estiver seguindo ainda, tamo junto. Eu tô bloqueado, cara, descobri lá na... Cara, eu tô fazendo zoar demais, os caras estão... Não sei se eu tô fazendo live demais, eu não sei o que eu tô aprontando, não. Né? Mas, ó, obrigado aí, Cris, por estar, né, Cris, fazendo, tá? Isso aí é legal demais, viu? É um putz, ó, eu sou suspeito para falar,
A gente está fazendo uma coordenação geral de muito respeito. As palestras já chegaram, a gente está agora na fase de organização. Pô, a gente direita do bem fazendo esse conhecimento de best para vocês aí, viu, meninos? Ah, Rodrigo, teve uma pessoa que fez uma pergunta aqui. Foi a Kátia. Kátia é nossa, ela é gerente do Sebrae aqui de Lagarto, né? Que bom, Kátia, aqui conosco. Está perguntando qual o risco para a empresa que pede recuperação do crédito tributário, que pode explicar melhor qual Recuperação, o risco né? no sentido. O risco, Isso, a risco é recuperação. de ser auditado. É fácil, Kátia. Você vai sofrer, você vai trazer o fisco para dentro da sua empresa. A pergunta é, como é que está a sua casa? Você vai receber uma visita, vamos fazer uma analogia, vai. Você vai receber, você está chamando alguém para visitar a sua casa. Ó, vem cá, vem almoçar comigo esse final de semana. Pedir crédito é abrir um processo de fiscalização, seja ele sumário, seja ele mais rigoroso, isso vai depender de outros índices, tá? Que aí não me cabe aqui, eu me sinto constrangido, porque cada fisco vai ter a realidade, cada fisco tem uma realidade e cada empresa tem uma realidade, mas há alguns critérios que podem fazer essa validação, essa auditoria ou essa visita ser sumária, praticamente simplista, praticamente uma homologação tácita, ou algo extremamente rigoroso de conferência. E a minha experiência diz que quando um fiscal entra para dentro de uma empresa, quer dizer, quando ele entra na sua casa, se tiver coisa desarrumada, ele vai esquecer sua recuperação de crédito, vai mexer com coisa arrumada. Vou dar um exemplo real para você, um exemplo que eu gosto demais da conta. É a experiência. Empresa, tá? Esse é um dos melhores exemplos que eu acho que tem. Empresa entrou com pedido de recuperação de crédito de 5 milhões de reais. 5 milhões, crédito acumulado, CMS. Eu estou aqui sem contar o nome do santo, vou contar só o milagre. Basicamente, era uma empresa que setorialmente, em alguns casos, nós temos uma legislação que acaba gerando, né, o acúmulo de crédito. Acontece em alguns casos. Mas, especificamente, não era o exemplo atual do setor dessa atividade. Ela não é uma atividade que estava com excessos de benefícios fiscais para acúmulo de crédito. O que essencialmente ela fez? O contador dela estava cometendo um erro de escrituração. O que é assim? Bem resumidamente, ele tinha um benefício fiscal de redução de base de cálculo para 10% na saída. Então ele reduzia a tributação. Ele comprava, em regra, os créditos a 12%. Então, ele comprava a 12%, vendia a 10%, ganhava um acúmulo de crédito 2%, porque era um produto de muito, cada setorialmente, de baixo valor agregado entre a compra e a venda. Ele ganhava mais no giro. Consequentemente, ele estava fazendo um acúmulo praticamente de 2% a cada operação. Isso, ao longo de 5 anos, gerou um acúmulo de crédito de 5 milhões. Só que, na verdade, isso praticamente tem em todas as legislações quando há redução de base de cálculo. Gente, desculpa que eu estou sendo uma parte meio professoral, porque não tem jeito para explicar o exemplo. Viu, Kátia? Desculpa. Mas, basicamente, quando você faz uma isenção parcial, né, uma redução de base de cálculo com isenção parcial, você tem que fazer o estorno do crédito proporcional. Isso. Ele teria que ter feito esse estorno, por quê? Porque o crédito ficou maior do que a saída. Isso é regra de, para você usar esse benefício, imagine, a saída ao normal é 17% ou 18%. A Aracaju é 18%, né, Rodrigo? 18%. Então, ele deveria estar comprando a 12% e vendendo a 18%, pagando aproximadamente 6%. Só por causa de um benefício setorial, ele estava comprando a 12% e vendendo a 10%. O que ele tinha que ter feito? A redução da base de cálculo. Não fez. 5 milhões de crédito acumulado indevidamente. Foi pedir a recuperação de crédito, estornou os 5 e tomou um mais alto de infração de 2 milhões. Saiu com um alto de infração de 2 milhões de reais. Então, esse grande cuidado que a gente tem que ter quando trabalhamos com recuperação de crédito é a análise holística. A análise 360 graus do processo sobre risco de aquilo não ser necessariamente um crédito verdadeiro, cara. E eu vejo, infelizmente, esse caso específico veio de uma consultoria, tá? Não quero aqui nominar, mas é uma consultoria que não se preocupou. Ela enxergou o crédito e enxergou os meios de buscar essa recuperação do crédito, mas ela só esqueceu de uma coisa, de fazer uma auditoria interna de validar esse crédito. Não, então, eu tive uma situação também parecida com essa, onde foram oferecer aqueles créditos de ICMS sobre energia, né? Então, foi questionado com a empresa que a gente fazia consultoria e fazer uma recuperação. E aí eu questionei logo, mas vocês esqueceram que a empresa é indústria e esse crédito, e esse valor de ICMS que ela paga aí, ela se credita porque é insumo? Aí o pessoal da consultoria virou para mim, se credita? Sim, isso é insumo na indústria, porque vem muitas vezes com aquela questão pronta, né? Então, vamos recuperar, mas não vê as particularidades de cada negócio, né? Então, aconteceu aqui também conosco um caso como esse, a gente fazia consultoria para a empresa, então acabou não levando à frente, porque esse detalhe, né? Então,
são coisas que tem que ter muito cuidado, né? Com A certeza. Bruna tem perguntado aqui, professor, quando diz sobre recuperação de crédito, seria por meio de perder compra e outros meios também? A compensação excluída ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS também é uma recuperação de crédito? Vamos lá, pede compra é a maneira de você lançar o pedido de crédito, né, compensatório de tributos federais. Se o tributo for federal e for um pedido, é através do perde compra. Nos estaduais, nós temos cada estado uma regrinha, normalmente a abertura de um processo administrativo, especificamente acho que em Sergipe, né, a minha lembrança é você entrando com um processo administrativo de recuperação de Isso, isso. crédito. E aí monta lá um capa branca, né, rodando aí, né, para poder fazer essa análise. Capa É, branca é porque vira literalmente um processo. Tá, então já respondi a primeira parte, a compensação. Claro, se você está fazendo algo que você pagou imposto a maior sobre períodos passados, você não importa qual é o motivo, nesse caso, você pagou PIS, COFINS a mais, o pedido de recuperação de crédito, por exemplo, do ICMS seria uma hipótese, sim, de recuperação de crédito. Tá? Um dos motivos que geraria para um cálculo. Resposta à sua pergunta aí. né? E uma questão bem interessante também que a gente acaba levando essa questão de recuperação de crédito é que muitas vezes se precisa analisar como um todo. Então aqui nós temos um caso que é muito comum também, que é clássico, quando você vende mercadoria para outro estado, no caso do ICMS, né? Então para outro estado, mercadoria que veio com substituição tributária. E muitas vezes não se faz aquele destaque para o outro estado e foi pago o ICMS para o seu estado, foi recolhido para o seu estado e aí você poderia fazer. Então, aqui em Sergipe mesmo, é muito simples essa recuperação no sentido de documentação, porque passa a ser um controle entrada e saída, né? Porém, são situações que a gente tem que ter cuidado, né, Edgar? Porque na nota fiscal, será que eu coloco o CST correto, CFOP correto, tudo isso? Então, são situações que acabam levando o nosso dia a dia, né? E aí eu fico até brincando que os empresários acham que emitir nota fiscal muitas vezes é ler e escrever e o requisito porque é eletrônico mexer no Instagram e no Face, né? Então, nem sempre é assim, né? A nota fiscal são campos extremamente importantes que dizem alguma coisa a cada campo daquele, né? Eu coloco assim, Rodrigo, ó, existe, infelizmente, não estou aqui entrando julgando valores, mas toda recuperação de crédito verdadeira, ela decorre de uma omissão do profissional originário de não ter feito um trabalho de consultivo, de fato, de análise e acompanhamento da sua própria empresa. Ah, professor, eu não recebo por isso, eu não quero entrar nessa bronca não, irmão. Sabe? Porque é exatamente o que está virando commodity, é exatamente, então, o que você está fazendo. Essa área de você construir, ah, professor, eu não consigo gerar valor, eu não consigo. Respira. Nós temos que entender que dentro das atividades, como todo e qualquer empresarial, marketing, construção de produto, posicionamento de branding, tudo isso também é um negócio. Né? Então a forma de se vender também é um negócio. Então eu não quero aqui me posicionar perante uma realidade que seria muita arrogância, né? Porra, madruguinha, sai daqui, pega uma porra, vai. Não, irmão, eu não conheço a sua vida, não conheço a sua realidade, não conheço o seu cliente. Mas essa premissa é fundamental. Você tem que vender produtos agregados. O que é produto agregado? Que não há concorrência, sabe? Não há, que são atividades como essas, por exemplo, de recuperação de crédito. Essa é um pedaço da história, gente. Sabe? Mas recuperação de crédito ela só ocorre porque houve um profissional contábil anterior que não fez a correta tributação, em regra, tirando quando é, vamos dizer, uma causa que veio posterior, né, e que por defesa ela está sendo retroativa e permitindo você refazer o cálculo. Mas também cabe a liderança do próprio profissional que vem como contador, né? Então esse é um lance muito perigoso, né, Rodrigo? Mas assim, eu vejo, e falo isso na tranquilidade de ser professor, e que há uma negligência mesmo, tá entendendo? O cara não faz a contabilidade no seu sentido consultivo, um termo tão na moda, mas na verdade você pode mudar esse nome se você não gosta para gerencial, a contabilidade investigativa, a contabilidade verdadeira, ou até num termo, a contabilidade raiz. Não vai no fundo da contabilidade e faz transformar informação em conhecimento em geração de valor. A partir disso, a partir dessa análise, olha a essência da contabilidade, você aí sim vai gerar um parecer. Cara, você não tem que sair batendo em cliente, dizendo que ele tem que trabalhar certo ou errado. Nosso papel é de parecerista, o nosso papel é de assessoria, o nosso papel é de chegar para o empresário e dizer, irmão, está aqui o seu cenário. Seja ele falso ou verdadeiro, no mínimo se for falso, se ele estiver trabalhando com caixa 2, você chega a dizer, olha papai, a sua história não bate. Isto é assessoria.
Como assim não bate? Ó, eu já peguei. Agora imagine se fosse o fisco, que tem muito mais informação do que eu. Por incrível que pareça, eu já vi muito profissional trabalhar exatamente nesse limite. E aí, de certa forma, conduzindo um empresário a um comportamento de maior proximidade para a gestão de compliance verdadeiro. Né? Ele não vai entrar naquela oba-oba de chegar, tem que ter compliance. Não, irmão, ele só mostra assim, ó, olha o que você está me mostrando de número. Olha que história linda você está contando aqui. Como assim? É o que eu estou extraindo de conhecimento a partir das suas informações contábeis, que aí vem de CFOP, vem de um pererê. A partir daí você começa a agregar os serviços de saneamento que não fazem parte de honorários contábeis. Aí você fala, professor, você está de H. Rodrigo sabe o quanto tem nossos alunos que aprendem, que estudam e que através disso estão fazendo exatamente verdadeiras revoluções em atividades consultivas. Por quê? Consultivo necessariamente vá por mim, irmão. Ó, aí vem uma história de excesso de modismo. Você pode falar de marketing, mas rapaz, empresário gosta de dinheiro. E com a carga tributária de 36% é onde tem uma fonte de dinheiro rico para a gente fazer o empresário economizar ou ganhar mais dinheiro, economizando tributos legalmente. Isso é o mais importante. Né, e bem interessante, Edgar, tu falando aí, vem aqueles flashes, né, das nossas aulas presenciais que a gente já tá até com saudade, né, mas, né... Tô quase sempre... criando tô fazendo um movimento aí oculto, viu? Eu vou fazer uma aula clandestina. O que acontece, geralmente lá no módulo de Simples, uma das pesquisas que eu faço com os alunos, que eles começam a preencher lá, é um formulário que eu coloco lá na internet, e o pessoal começa a preencher. E uma pergunta que eu faço é, seu cliente, vou falar no Simples porque o nosso módulo é de Simples, seu cliente te entrega o extrato bancário? E aí, se entrega no prazo, de qual dia? Dia 5 e tal. E pasme quando a gente começa a verificar, né? Não é... A grande maioria, eu posso dizer uns 80%, diz que não recebe o extrato bancário da empresa, que é do Simples Nacional. Só que esquece que lá na legislação do Simples diz que um dos motivos de exclusão do Simples é não ter o livro caixa. E no livro caixa tem que ter a movimentação financeira, inclusive bancária. Então, olha o risco tributário que acaba tendo aí, ser excluído do Simples Nacional por 3 anos, podendo ser prorrogado até 10 anos, tem as situações específicas nisso, porque não recebe o extrato bancário do cliente. E será que a gente passou para o nosso cliente que ele precisa mandar o extrato e qual a consequência dele não mandar? Então, vem muitas vezes nisso daí, né? Então, são coisas que a gente acaba levando, né? Então, quando a gente fala no compliance, né? Eu acho que o nosso papel é de assessoria. Então, o nosso papel é de alerta, nosso papel é de... No caso meu e seu de professor já é outro, né? De instigar e de inspirar, né? Ó, se liga nisso. Aí, cara, cada um vai viver com o risco que entender que o seu estômago permite, né? Tem as pessoas que são mais emocionantes do que outras. Frederico, já chegou aqui de novo, é nóis, dia 19, exatamente. Ó, eu não posso fazer spoiler, mas eu vou lhe falar. No dia 19, às 9 horas da manhã, será a primeira transmissão do evento. E eu sou suspeito, e eu duvido que vocês adivinhem quem fará a abertura. É impossível. Nem Rodrigo sabe, é um segredo. Tá muito top, tá? Tá muito top. Gente, vai lá, eu tô falando de coração aqui a vocês. Se inscrevam no Pensar Contabilidade. É feito com muito amor. Ele não é evento do Edgar, do Rodrigo. É um evento hoje de mais de 150 profissionais. Cara, tem de tudo. Se vocês verem os temas de palestra, vocês piram. Porque é de tudo. De toda a área de conhecimento, tá? É muita coisa que vai ser voltada para fazer diferença, tá? Volto a repetir, não temos a prepotência de instigá-los, né? Mas, porra, vocês ouvirem 150 profissionais, 18 trilhas de conhecimento, gratuitamente, cara, tem tanta gente fera, é impossível, na verdade, você que quer enxergar essa nova realidade, ficar de fora, tá bom? Isso mesmo. Rodrigão, então... falando do extrato aí, ó. Tá vendo? Mas o extrato bancário não tem desculpa não, não. Tem não, eu vou lhe contar, a desculpa é outra. A Lieda é coordenadora de trilha também, viu? E olha, tem cada conhecimento, tem cada parte. Menino, vai por mim. Confie em mim. Tá? Quem se inscreve recebe e-mail de inscrição, você recebe um e-mail de confirmação da sua inscrição, para que você confirme que você se inscreveu. E depois vai ter, obviamente, mais na frente, tá?
Rosineia, não é isso? Acredito que seja isso o nome dela. Não, então é isso mesmo. Então a Lieda aí está conosco, né? Lieda, nós tivemos o Papo DR com Lieda também, quando saiu lá a MP, né? Das mudanças do departamento pessoal. Lieda é espetacular, né? Então, assim, é um dos motivos que é essa questão, né, Edgar? A mudança de postura nossa, né? Então, a gente ter a orientação, a gente trabalhar. Será que a gente já trabalhou em compliance nas nossas empresas, nossos clientes, mostrar o que é isso? Porque também tem aquela questão. Muitas vezes o cliente também não quer, né? Então, são coisas que tem que ter um certo cuidado. E quando a gente está na orientação, justamente, né, eu fico dizendo, geralmente a consultoria, o cliente ele já procura a consultoria, né? Acaba muitas vezes isso, né? Porque ele tem uma necessidade também, né? Cara, o que eu posso te afirmar é o seguinte: compliance é um termo chiquezinho, bonitinho, que muitas vezes está muito distante do dia a dia do empresário. O compliance ele é só um guarda-chuva. O que nós temos que mostrar ele é o seguinte: você quer ficar um leão manso, você não quer medir risco. Você pode fazer a besteira que você quiser, mas vença o tamanho da besteira que você venha, porventura, executar. Conhecimento ou é poder. E é isso que nós, enquanto assessores, podemos ofertar a você. Acho que essa é a verdadeira. O nível de compliance, quem escolhe é o empresário. Até porque a tomada de decisão é dele, né? E muitas vezes um dos problemas que a gente tem é que a gente quer mudar o nosso cliente, né? E quando ele não quer ser mudado, né? Mude sua. Você não está mudando nem sua vida, moço. Eu sempre digo, aqui em casa eu finjo que mando. Pergunta para minha mulher que manda lá. Ela manda, é que manda a mulher. É a última palavra, né, Edgar? Tudo bem, tô indo, né? Não, nem me fale, nem me fale. Ó, a Kátia tá perguntando, o evento é somente para o pessoal de contabilidade? Não, Kátia, Muito o pessoal além todo, disso. né, não? É muito além disso, tem a parte também de gestão, tudo isso, né? E a gente na Diasola também nós temos vários treinamentos, então nós temos treinamento agora de compliance. No próximo sábado vamos ter o treinamento com o professor Renato, treinamento de road, Renato que trabalha conosco também. Então vamos falar sobre road patrimonial, então ele vai estar aqui conosco no próximo sábado. Inclusive, eu vou aproveitar e vou dizer o seguinte, ó, quem está aqui conosco, entrar em contato com a gente no direct, vai ter o desconto de 50% no treinamento de Renato no próximo sábado. Edgar, estamos chegando ao nosso final. Quero agradecer profundamente a oportunidade, né, em ter aceito o nosso convite, né? Então, quero dizer que nós na Diasola estamos muito contentes com isso. E dizer, pessoal, que o próximo Papo DR não vai ser às 20h38. O próximo papo vai ser 12h08, porque por questão de agenda, então nós vamos ter com Zenaide Carvalho. Ela vai falar conosco sobre a importância do uso das redes sociais e do marketing digital para as empresas contábeis. Então vai estar conosco Zenaide Carvalho às 12h08. Então, Edgar, tem 1 minuto e 30 segundos para fazer suas considerações finais. Se inscreva no Pensar Contabilidade, se inscreva no Pensar Contabilidade, se inscreva no Pensar Contabilidade. Pensarcontabilidade.com.br. Bruna, se for para comer aquela minha muquequinha capixaba, tá? Na beira do mar, numa prazinha que tem lá, eu já fico quase que tentado a fazer aula clandestina aí. Brincadeira, viu? Mas Renato tá falando também, o cara é fera mesmo, viu? Professor Renato Vieira, o cara é punk nessa área. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado pela oportunidade, é sempre uma honra. O Rodrigão é um menino que eu gosto demais da conta aí, é fera, já está com a gente há um tempão, super professor. Sucesso a cada um de vocês, viu? Que Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade. E vamos ao pensar. Vamos ao pensarcontabilidade.com.br. Ok, então, pessoal, um abração. Então, marca aí. Pode seguir o professor Edgar, segue a gente, professor Rodrigo Diazosa, tira uma foto aí e põe lá a hashtag, né? Papo DR para todos nós. Grande abraço, pessoal.